Boa noite, a graça e a paz a vocês que estão no templo, a vocês que estão nos assistindo. Eu vou falando aqui até eu conseguir me organizar, tá? Vou te falar, é uma situação que dói na carne subir aqui. Que a gente sente dor de barriga, a gente sente vontade de ir no banheiro, a gente sente dor, a gente sente medo. E por mais que você venha aqui, a próxima vez você vai sentir tudo de novo. Não é fácil. Mas é pela misericórdia de Deus, ainda bem, né? Graças a Deus. Quero trazer para vocês algo, compartilhar, na verdade, algo que o Senhor falou comigo. Foi até engraçado quando Deus começou a falar comigo sobre isso que eu vou compartilhar com vocês, que eu pedindo a Deus, Ele foi me falando em pequenos pedaços. Só que a hora que eu comecei, que eu gosto de primeiro fazer um rascunho e depois escrever aonde vai ficar fixo. Foi pedacinho, pedacinho. Na hora que eu peguei para escrever, eu fui escrevendo, deu 3 folhas, eu falei, misericórdia, Senhor, nós temos pouco tempo para ministrar, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa aqui? Eu vou ter que riscar muita coisa. Mas Deus é misericordioso e Ele sabe de todas as coisas. E hoje eu quero falar, eu já falei uma vez um pouquinho sobre isso, mas Ele me falou hoje de uma outra forma, sobre detalhe da obediência. A primeira vez que eu falei sobre obediência, eu falei sobre o porquê que a gente às vezes obedece. A gente obedece por algumas situações. E quando ele começou a me falar, quando eu pedindo a ele, Senhor, fala comigo, o que que o Senhor quer me usar para passar para a sua igreja? A primeira coisa que ele me falou é, detalhe. Eu falei, detalhe de quê, Senhor? E eu sempre, é engraçado, Deus fala comigo, eu orando a Deus, eu estou lavando vasilha. Olha só. Então, a gente tem que ter sim o nosso momento no secreto, mas em todo tempo que você conversar com Deus, Ele te responde. Ele te responde. A qualquer momento que você conversar com Ele, Ele te responde. Eu lavando vasilha ali, eu fiquei assim, meu Deus, me fala alguma coisa, Espírito Santo, me direciona, por onde começar? O que que o Senhor quer transmitir? E Ele começou, detalhe. Meu Deus, detalhe. Vamos lá, né? Detalhe de quê? Fui ler a Bíblia, detalhes. E aí eu entendi que são os detalhes da obediência. Procuramos em todo o tempo o porquê estou aqui, porquê fui chamado, qual é o meu ministério. Não sabendo nós que obedecer a palavra de Deus é estar no centro da vontade dEle e nos dá as respostas para todas essas coisas. Então, muitas perguntas que a gente faz, ela começa no obedecer. A resposta, ela vem através de obedecer a palavra dEle, em todo o tempo. A Bíblia nos mostra que tudo parte da obediência. Eu comecei a estudar sobre obediência na palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre obediência? Eu descobri uma coisa incrível, que é o detalhe que Deus tinha me falado. Gente, se vocês pegarem de Gênesis a Apocalipse, em todos, até Números, fala sobre obedecer. Todos os livros falam sobre obediência. Tem algo que o Senhor determinou para que o povo dele fizesse, e eles tinham que obedecer. Então, a palavra do Senhor, ela é toda tratada em cima de obediência. Ela começa através daquilo que o Senhor nos manda fazer. Todos os livros falam sobre obediência. É só você observar os detalhes. Os detalhes. E lá em Gênesis, vamos começar a falar sobre obediência. E começa em Gênesis, no princípio de tudo. Gênesis 2, do 15.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Já começou por aí. Deus já tinha dado uma ordem para Adão e Eva: não come. Vocês têm tudo isso aqui, ó, maravilhoso, mas me obedece. Eu lhe dou uma ordem para que vocês me obedeçam e continuem usufruindo de tudo isso. Adão e Eva caíram por não obedecer. Tinham tudo o que precisavam para permanecer e continuar uma vida maravilhosa. Mas ao desobedecer, caíram em seus próprios desejos e a consequência final não foi boa. Como todos nós conhecemos, eles foram expulsos do Jardim do Éden pelo que eles desobedeceram. Eles tinham uma ordem, uma só. Vocês podem fazer de tudo aqui, ó. Todo dia eu venho aqui, a hora que vocês me chamam eu estou aqui. Eu estou aqui. Tudo aqui, ó, é para vocês. Eu fiz com todo carinho, todo cuidado. Gastei um dia inteiro para fazer cada coisa para vocês. Usufruam. Mas eu lhe dou uma ordem. Uma ordem. E o que eles fizeram? Desobedeceram. E não foi com um final feliz. Toda desobediência não tem um final feliz. Vamos lá. Em Êxodo, também fala. Êxodo 1, 15 ao 17, 20 e 21. Vamos ler primeiro do 15 ao 17. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Aí a gente vai lá para o 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Olha que maravilha. Em certas circunstâncias, somos submetidos a desobedecer a Deus, mas devemos nos manter firmes e obedecer e andar conforme a palavra de Deus. Pois a recompensa humana pode até parecer agradável aos nossos olhos no momento, mas a recompensa de Deus, ela é eterna. Isso aqui, na hora que eu estava reescrevendo aqui para o meu caderninho, me fez lembrar de uma situação que eu vivi. Eu trabalhava numa empresa que era fazendo empréstimo consignado para idosos, para as pessoas. Eu fiquei um mês nessa empresa, ainda durei muito. Eu via todo mundo vendendo, todo mundo fazendo, ganhando comissões e comissões. Eu falei, meu Deus, o que eu faço que eu não consigo? Só que eu percebi que existiam algumas mentiras sendo contadas ali. Aquelas pessoas estavam se submetendo a mentir para receber uma recompensa financeira naquele momento. Tanto que eu estou te falando que eu durei muito, que eu acho que não foi nem um mês, estou chutando um mês porque eu não lembro exatamente, que eu falei assim, não, pelo amor de Deus, pode me mandar embora, porque eu não consigo, eu não vou, para mim não dá, isso aqui para mim não dá.
E isso me fez lembrar, a hora que eu estava lendo esse texto, me fez lembrar, a gente, às vezes no trabalho, às vezes para receber algo, principalmente hoje em dia, eu vejo isso em várias situações do mundo hoje, a gente se submete a fazer o contrário do que a palavra do Senhor nos ensina para receber uma recompensa humana, que para nós aqui é agradável, como aquelas parteiras. Se elas obedecessem ao rei, certamente o rei se agradaria delas e iria recompensá-las com algo. Só que, elas temem a um Deus que é muito maior do que aquele rei. E falaram, peraí, o homem não vai me dar o que Deus me dá. E como elas temeram e obedeceram a Deus, elas foram recompensadas pelo Pai. Elas foram recompensadas por Deus. E isso acontece nas nossas vidas. Está aí mais um detalhe. Nós achamos que, depois eu peço perdão. Mas é só, é a famosa mentirinha que não está prejudicando ninguém. Sabe quando? Existe muito isso. Eu posso fazer isso, não vai prejudicar ninguém, é só eu mesmo. Cuidado. A palavra do Senhor não fala, você pode mentir se você não prejudicar ninguém. Fala, não minta. Fala sobre o filho, quem é o mentiroso, ele é filho de quem? De Deus é que não é. A palavra, ela não nos dá brecha, ela é certa, ela não tem meio termo, e obedecer é a mesma coisa. Não tem como eu meio obedecer. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é justa. Vamos seguir. Em Êxodo 33, 7, 11. Nós vamos falar de um camarada muito legal. Moisés. Êxodo 33, do 7 ao 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Bem longe do arraial. Lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas e até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Adoravam ao Senhor e falava o Senhor a Moisés, face a face. Só até aqui. Moisés vivia uma vida de intimidade com Deus. Isso o dava clareza para obedecer. A gente, para obedecer, falar assim, obedecer. Mas a gente tem que saber a ordem para obedecer. E as nossas ordens estão na palavra do Senhor. Aqui, Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele falava com ele. As ordens de Deus eram assim, para Moisés, face a face. Ele falava com ele ali. Quando ele precisava dar uma ordem para Moisés, ele vinha, chamava Moisés, vem cá, preciso te falar, o que você vai fazer agora? E como eu falei que todos os livros da Bíblia, ele fala sobre obediência, até como construir os templos, está escrito, Deus ordenou a metragem, o tipo de pano, como seria, a cor. Deus nos dá ordem para tudo na nossa vida. Tudo. Tudo que vamos fazer, precisamos ter a ordenança de Deus. Se eu vou fazer, eu tenho um hábito
eu e meu esposo tem um hábito lá em casa da gente levantar. Ou às vezes nem levanta, abrir o olho, falar: Pai, muito obrigada por mais uma noite maravilhosa que o Senhor me deu e que esse dia seja na sua direção. Isso você está entregando o seu dia. Você está falando assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É o que o Senhor quer de mim que eu vou fazer. E que o dia seja para o Senhor. É uma ordenança que eu quero ouvir do Senhor para obedecer a tua vontade. Só que aí, como somos falhos, e Moisés também era falho, porque ele era um ser humano, ele, mesmo com toda a intimidade, ele direcionava um povo para uma terra prometida, como todos conhecem a história, só que ele mesmo não desfrutou daquela terra prometida. É o que eu falei. Não existe meio termo para obedecer. Ou você obedece, ou você não obedece. Não existe obedecer um pouquinho e desobedecer um pouquinho. Ou você obedece, ou você não obedece. Aí a gente vai entender por que nós temos que obedecer por completo. Lá em Números 20. Números 20, do 7 ao 13. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, e com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crerdes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Maribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deus deu uma ordem para Moisés: vai lá, toca na rocha, que eu vou dar água para o meu povo. E Moisés, se achando o cara, chegou lá, como a gente às vezes faz, isso aqui me faz também pensar muito na gente, tomou a decisão dele. Eu vou bater esse povo rebelde, já chegou xingando o povo. Povo rebelde, a gente faz muito isso. A gente tem às vezes uma visão das coisas de Deus, e tem outros que, como a pastora aqui esses dias para trás pregou, tem a sua visão tampada, não consegue ver. A gente consegue julgar esses cegos espirituais, em vez da gente ajudá-los a enxergar. Moisés tinha tudo ali para orientar o povo e fazer com que o povo maravilhasse mais uma vez com Deus. E o que ele fez? Deus falou comigo: mas esse povo está me irando. Se está virando ele, imagina a Deus. Imagina a Deus. Mas Deus não falou assim: vai lá, toca em quem tá irando o meu coração e mata. Ou eu vou estalar o dedo aqui e vai cair todo mundo duro. Porque esse povo tem me irado, tem me entristecido o coração. Ele não falou isso, ele simplesmente
pediu para que Moisés, mais uma vez, manifestasse a glória dele naquele lugar. E como ele desobedeceu uma ordem do Senhor, fazendo da forma dele e não da que Deus mandou, ele perdeu a oportunidade de desfrutar da terra prometida. Por isso ele não entrou. Como eu disse, obedecer não é pela metade. A obediência tem que ser por completo. Não somos nós que determinamos quando nós achamos, não somos nós que determinamos obedecer. Quando nós achamos aptos a tomar as nossas próprias decisões, já estamos desobedecendo. Pois não somos aptos a esta decisão, porque Ele é o centro de todas as coisas. Quando Deus me falou isso, quando o Espírito Santo me tocou, quando eu estava escrevendo, eu fiquei assim, meu Deus, é verdade. A gente quer tomar certas decisões, mas se todos os dias eu declaro, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor, como é que eu tenho coragem de tomar todas as decisões da minha vida sem consultar a Deus? Até mesmo no levantar, até mesmo às vezes no ir comprar uma roupa, no ir fazer alguma coisa, se eu não consulto a Deus. São coisas simples, são detalhes da obediência que a gente tem que perceber. Ou eu quero Deus em todas as partes da minha vida, ou eu não quero. Ou fala assim, deixa comigo Deus que eu me viro. É assim. O Senhor, Ele é reto, Ele é correto. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Temos várias outras maneiras na Bíblia para confirmar que tudo começa na obediência. Eu estava escutando um podcast no Douglas Gonçalves, lá no Dizascope, viciadas em Dizascope, como diz a Eveline. E ele estava entrevistando, conversando com uma moça, e ela falou, eles comentaram, falando também, chegaram a um assunto sobre obediência, e eles entraram sobre Salomão, comentaram sobre Salomão. E o Douglas fez um comentário que ficou marcado, que até Salomão, quando pediu para Deus sabedoria, ele estava obedecendo. Porque ele não era sábio o suficiente para pedir sabedoria. Ele estava obedecendo ao seu pai, que o ensinou assim, que era para pedir sabedoria, antes de tomar qualquer decisão. Então, até lá, para você ver que toda a Bíblia ela nos leva a obedecer. Ela nos leva todos os dias a olhar, a pedir a Deus, Senhor, me ensina a te obedecer. Me ensina, Senhor, a caminhar. Me ensina, Senhor, o que eu devo fazer, que eu quero te obedecer. Aí o Senhor fala assim, não é culto de jovens não, mas eu vou usar esse exemplo. Ô abençoado, ou abençoada, você fala assim, Deus, nossa, mas é tão bonitinha, dá para mim? Aí Deus fala assim, não. Aí você fala, não, Deus, eu quero. É meu, eu quero. Aí Deus fala, não. Ah, não, mas eu vou tentar assim mesmo. Eu vou tentar assim mesmo. Vai desobedecer. Vai desobedecer. A consequência vem. Agora, escuta a voz de Deus. Que maravilha que não é. Que maravilha que não é andar primeiro. Na verdade, é primeiro a vontade do Senhor e depois a nossa. É maravilhoso. Todos nós entendemos isso na nossa vida. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já passou por isso, já testou fazer a sua vontade ao invés de ouvir a voz de Deus, ou ao invés de buscar a vontade dele. E todos nós temos experiência para falar, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Cristo é a maior referência de obediência. Hebreus 5. Estou acabando. Era só a escrita que era grande. Hebreus 5, do 7 ao 10. Jesus,
nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, oração e súplica, a quem podia te livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote à ordem de Melquisedeque. Gente, não tem referência maior. Se estamos aqui todos os dias e falamos assim: Pai, Jesus, eu quero seguir o caminho que é Jesus, eu quero fazer como Jesus, eu quero seguir, eu vou fazer. A palavra dele fala que eu vou fazer além do que ele fez. Mas se eu não obedeço, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso se eu não obedeço? Porque ele nos mostrou como obedecer. Antes de ir para a cruz do Calvário, ele chegou diante do Pai e perguntou: Pai, se for possível, retira de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. E o que ele entendeu? Eu vou obedecer. Se o Senhor até aqui ele me levou, eu vou obedecer. Não é aqui que eu vou parar. Eu vou até o fim, porque eu vou retornar para o lado do Pai. Eu vou retornar para um lugar glorioso, de onde eu fui tirado. Eu vou receber de novo tudo aquilo que um dia eu vim mostrar a esse povo que existe. E tudo isso que ele sofreu e que ele passou, foi obedecendo. Porque tudo que Jesus ia fazer, ele recorria ao Pai. Ele orava ao Pai. Ele fazia o que o Pai mandava. Vai por esse caminho? Estou indo. Vai por outro? Estou indo. Atravessa o rio? Atravesso. Volta de novo? Volto. Jesus nos ensinou a obedecer. Aos nossos olhos, pode parecer certas circunstâncias loucura. Mas a vontade de Deus, ela vai ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. Porque se o propósito, se a vontade é dele, se ele é o centro, no final é ele. Não é eu, não é você. É obedecendo o que a gente entende, o que ele quer. Obedecer não nos traz conforto imediato, e sim um moldar em todo o processo. Quem estava aqui no culto da mocidade, no culto de domingo da mocidade, escutou a Eveline falar sobre o processo. Processo é doloroso? Pode ser, mas ele não é para ficar parado. Processo é um ato que ele constantemente está acontecendo. E obedecer é a mesma coisa. É um ato de obedecer. Eu tenho que fazer a vontade. É algo que eu estou fazendo. Então, é durante esse processo que nós somos moldados. É durante obedecer, nós vamos ser moldados. Para um fim real, que é a vontade de Deus. Eu estava escutando esse mesmo podcast. E a menina me falou uma frase que me arrepiou lá assim. Eu voltei e falei assim, falei com meu marido assim, escuta aqui, escuta o que ela falou, vamos ver se que o Espírito Santo assim, sabe quando parece que te dá um beliscão lá dentro da alma assim? Ele fez desse jeito comigo, tipo assim, escuta, presta atenção. Não é preciso, não precisamos de um propósito para obedecer, e sim obedecer para viver um propósito. Se vocês conseguirem entender, eu não preciso ter um porquê para obedecer. Eu preciso obedecer para me entender o que o Senhor quer de mim. Eu preciso só obedecer à vontade dEle. Isso aqui o Senhor, a hora que eu escutei isso aqui, o Senhor falou assim, você entendeu o detalhe da obediência? Você entendeu
entender o que eu estou querendo do meu povo, o que eu quero de você, não fica procurando o que você tem que fazer, não. Me obedece. Não fica enfeitando, não. Me obedece. Só me obedece. Esse é o detalhe da obediência. Para de ficar viajando. Eu estou aqui, estou te instruindo para você obedecer. Eu não estou longe, eu estou aqui. Obedece para entender o que você tem que fazer. Obedece, me escuta, me busca para entender. Aí nós voltamos lá naquelas primeiras perguntas. Obedece para saber o porquê que eu estou aqui. Obedece para saber para que eu fui chamado. Obedece para saber qual é o seu ministério. Obedece. O Senhor, como eu falei, leiam a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Todos os livros falam sobre obediência. Todos os livros têm ordem para os seres humanos obedecerem. Todos os livros têm instruções para todas as nossas perguntas e têm respostas. Tudo na Bíblia retrata e começa através da obediência. Adão e Eva, como foi a primeira referência que eu li, foi o princípio de todas as coisas ali. Só caíram por desobedecer. Caíram por desobedecer. Isso que o Senhor colocou no meu coração, falou comigo, eu creio que falou com vocês que estão em casa, falou com vocês que estão aqui no templo. Espero que tenha trago algo que eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Vamos entender que em todo tempo é necessário a obediência antes de todas as coisas. É o Senhor que vai nos direcionar através da obediência. É o Senhor que vai nos encher através da obediência. Ele não habita em templo sujo. Para me limpar eu tenho que obedecer. Para avançar eu tenho que obedecer. Para o ouvir eu tenho que obedecer. Até para chegar diante dele. Eu tenho que entender que eu tenho que ser um filho obediente. Até para me posicionar como filho. Eu tenho que obedecer. Porque ele me chamou de filho. Então eu tenho que entender e obedecer. Não, pai, eu aceito ser filha. Eu estou aqui, quero ser filha sim, eu obedeci. Eu estou aqui, eu quero ser filha. Já estou aqui. Ele já te chamou. É só você se colocar e falar assim, não, eu obedeci, entendi. Estou aqui, sou filha. Agora pode falar. Em todas as coisas na nossa vida. Como eu disse, todos nós temos experiências. Eu tenho N experiências de fazer as coisas da minha vontade. E no final não dá certo. Como todos nós. Porque não obedecemos e não buscamos a ordem de Deus. Entenda os detalhes da obediência que vai nos levar muito além do que imaginamos. É a vontade dele, é o querer dele. E deixa eu te falar o detalhe de todas as coisas. É ele ao centro. Não é você. Sinto muito. Sinto muito de todo o coração. Não é você. Não é por você. Não é pra você. É através de você. Mas o centro é ele. E o dia que eu e você entender que é ele, aí nós vamos começar a entender a palavra obediência. A hora que você começar a entender que é ele, a obediência vai ficar clara. Porque aí eu já sei, não sou eu. É ele, então eu tenho que obedecer. Põe sobre os seus pés. Vamos orar. E que Deus tenha trago algo assim maravilhoso para o coração de vocês. Porque no meu assim foi muito, como eu disse, foi um beliscão lá na alma assim, ó.
Porque é uma coisa surpreendente quando você está pedindo a Deus algo e vem, às vezes, é igual eu estou te falando, são detalhes. Vem uma simples frase de algo que você está assistindo, fala assim, ó, Senhor está falando comigo. A Fernanda do Daniel, uma vez pregou aqui, através do filme dos Vingadores. Deus conseguiu falar com ela. Não é um absurdo, não é escandaloso, não. Porque se tudo é dele, ele usa qualquer coisa para falar com você. Ela conseguiu visualizar algo ali maravilhoso. E a hora que eu escutei essa frase, meu Deus, não precisamos de um propósito. Todo dia a gente acorda, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, qual que é o meu ministério? Para que eu fui chamada? Eu estou lá no ministério Ser Feliz fazendo o quê? O que eu vou fazer aqui? Meu pai, e aquela vai só acrescentando uma angústia, para que isso? Obedece, 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 que ele vai te falar muito além do que porquê, mas ele vai te falar o pra quê que ele tem te chamado, pra que é o seu ministério, pra que você foi feito, pra que você foi gerado, é pra quê. Não é porque, é para obedecer. É para obedecer. E não existe meia obediência. Ou você obedece, ou você não obedece. Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, nos instrua, nos mostre, nos direcione na obediência ao Senhor. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja para o Senhor ao centro, seja para a Tua glória, seja para manifestar a Tua presença, seja para, Senhor, estabelecer o Teu reino. Mas que vivamos, ó Pai, em obediência ao Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. E que possamos, ó Pai, entender que não somos nós, mas que é o Senhor. E através disso é que o Senhor vai agir. E através desse ponto, desse detalhe, é que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa terra. E não é só na sua vida, é nessa terra. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. É essa terra que irá presenciar a glória dEle. Não é eu, não é você, é todos os lugares, é em todo tempo. Ainda haverá um tempo de Pentecoste e nós iremos ver, viver e transmitir essa glória maravilhosa dEle por toda essa terra, em nome de Jesus.